tinha acabado de ligar a TV, eis que meu celular toca e fala, Vene, temos uma bomba aí para começar o ano bem. Opa, eu pensei comigo, deve ser uma bombinha, que nada. A nova proposta que o Flamengo fez pelo atacante Caio Jorge. E essa proposta, pelo que me relataram no Flamengo, foi de presidente para presidente, de BAP para Pedro Lourenço. O BAP entrou em contato com Pedro Lourenço e apresentou exatamente os seguintes valores para contratar Caio Jorge. Em dinheiro, 24 milhões de euros, em dinheiro, tá? Que obviamente o Flamengo iria oferecer de maneira parcelada, porque é muito difícil alguém tirar 24 milhões de euros do bolso e pagar assim à vista, mais o Everton Cebolinha, jogador que o Tite tanto quer no Cruzeiro em 2026. E na visão do Flamengo, o Everton Cebolinha está avaliado em 8 milhões de euros. Então, 24 em dinheiro, mais os 8 milhões de euros do Everton Cebolinha. Além disso, o Flamengo se compromete com o Cruzeiro de 10% de mais-valia em uma futura venda. O que é 10% de mais-valia? Vou explicar para vocês. Se o Cruzeiro vender o Caio Jorge ao Flamengo por esses 24 milhões de euros em dinheiro, se futuramente o Flamengo vender o Caio Jorge por 30, o Cruzeiro vai ter direito a 10% da diferença, ou seja, dos 6 milhões de euros. Porque o Flamengo comprou por 24 e vendeu por 30. Ah, se o Flamengo compra por 24 e vende por 50, 10% da diferença de 50 para 24. É assim que funciona o termo mais-valia. Então, resumo, a proposta do Flamengo é de 24 milhões de euros em dinheiro, mais o Everton Cebolinha na negociação, que é avaliado por 8 milhões de euros. Então, na concepção da diretoria do Flamengo, o Flamengo entende que é uma proposta de 32 milhões de euros, além, repito, dos 10% de mais-valia. Gente, assim, vou ser muito sincero no que eu penso. Eu não acho que o Caio Jorge valha essa grana toda. 32 milhões de euros. Não acho mesmo. Mas o Everton Cebolinha ser envolvido na negociação, sou totalmente a favor, porque é um jogador que está em reta final de contrato. O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Daqui a 6 meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. E eu sou contra também a renovação, como eu já expliquei aqui para vocês, e nada contra o jogador. Sou fãzaço do jogador, da maneira profissional que ele é, fora das quatro linhas, um cara que se cuida, um cara que sempre honrou a camisa do Flamengo, sempre se doou ao máximo, mas infelizmente sofreu com lesões e hoje a gente vê jogadores da posição que estão na frente dele. O próprio Samuel Lino, o Plata pode jogar daquele lado, o Carrascal pode jogar daquele lado, o Bruno Henrique pode fazer essa função de ponta esquerda também. Então acho que chegou o momento de Cebolinha respirar novos ares, então eu vejo como uma boa o Flamengo botar o Cebolinha no meio dessa história. 24 mais os 24 milhões de euros, eu não acho mesmo que o Caio Jorge valha isso. Agora, pensando no lado do Cruzeiro, vamos lá, o Pedro Lourenço é um cara que ele é empresário. Embora ele tenha entrado no Cruzeiro, porque ele é muito torcedor do Cruzeiro, ele é apaixonado, e dinheiro não é problema para ele. Se ele for pensar com a cabeça de um empresário, ele vai fazer a venda, porque o Caio Jorge ele não vale essa quantia toda, e além disso, o Cruzeiro iria contratar um jogador que o atual treinador, o Tite, gosta bastante, o Everton Cebolinha. Agora, se ele pensar com a cabeça de um gestor de um clube, ele não vai vender, porque ele vai perder o principal jogador dele atualmente, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e ele vai reforçar um rival direto, que no caso é o Flamengo. Imagina o Cruzeiro perdendo o Caio Jorge, negociando o Caio Jorge e tendo que ir ao mercado contratar um outro jogador para a posição, porque o Gabigol, que teoricamente é o reserva imediato, não tem clima para ficar no Cruzeiro mais, está em vias de fato para ser transferido ao Cruzeiro, seja por empréstimo ou em definitivo. E o Tite, a gente sabe, não é muito fã do Gabigol, e o Gabigol também não é muito fã do Tite, isso não é o Vene que diz, os dois trocaram farpas aí após a passagem de ambos pelo Flamengo. Então, o Pedrinho, ele tá numa sinuca de bico. Eu vou ser muito sincero, eu, no lugar dele, eu iria acabar pensando com a cabeça de um gestor empresarial, porque ele é dono da SAF do Cruzeiro, ele está ali para fazer dinheiro. Óbvio, ele quer ver o Cruzeiro campeão e tal, mas ele está ali para fazer dinheiro. Enfim, confesso que no lugar dele eu ficaria na dúvida, mas a proposta foi feita. Dia 1º de janeiro, quinta-feira, estou gravando esse vídeo aqui, 12h44, tá? Enfim, quero a opinião de vocês em relação a essa proposta. Primeiro, torcedor do Flamengo, o que você acha? A proposta é boa, é muito alta, o Caio Jorge não vale isso, não faz sentido o Flamengo oferecer tanto pelo jogador. Você, torcedor do Cruzeiro, que eu sei que você acompanha bastante aqui o canal também, vale a pena vender? Não é para vender? Se o Pedro Lourenço vender, é porque não está pensando em título? Quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade. Galera, muita gente me perguntando também sobre a situação do Saul. Até o momento, eu não tive nenhuma atualização. Até perguntei para uma pessoa do Flamengo hoje, e essa pessoa também não sabia dizer, ou seja, pelo menos até o momento ele não bateu o martelo se ele vai operar ou não, um problema que ele tem ali no tendão. Agora, gente, se fosse para operar, já era para ter operado. Porque se passaram 3 semanas aí, ele poderia ter operado e já
ter iniciado o processo de recuperação. Imagina se ele bate o martelo agora para operar na data que é para se reapresentar. Lembrando que o Flamengo se reapresenta dia 12 de janeiro, tá? O elenco se reapresenta. O Vitão, primeiro reforço para a temporada, vai chegar ao Rio de Janeiro no dia 9, vai se reapresentar lá no Ninho do Urubu no dia 9. Então, só atualizando essa questão para vocês aí. Beleza, galera? Tamo junto. Podem opinar à vontade aí, comentar à vontade.